oitavo ano. Vamos agora começar a inequação quociente, tá bom? Eu estou lá na página de número 65 da apostila de vocês, tá? Capítulo 21, página 65, e é o exercício número 2. Resolver a inequação 6x ao quadrado mais x menos 1, entre parênteses, tá aqui, é a primeira, que multiplica x ao quadrado mais 2, que é a segunda, sobre menos 16x ao quadrado mais 8x menos 1, que é a terceira. Esse exercício, para ser sincero, ele é meio inequação quociente e meio inequação produto, porque no numerador você tem uma multiplicação. E em relação ao denominador você tem uma divisão, você tem uma fração, que é um quociente. Resolução é da mesma forma. Então nós temos aqui a primeira, a segunda e aqui embaixo eu tenho a terceira. Resolvendo a primeira, 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Vamos para o delta. b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Delta igual a 1 mais 24, essa multiplicação aqui dá 24. Delta igual a 25. X é igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é o 25, sobre 2 vezes o a, que é o 6. Isso aqui vai dar menos 1, mais ou menos 5, dividido por 12. Então eu tenho menos 1, menos 5, eu tenho x', que é menos 6 dividido por 12, que é menos meio, e x duas linhas, menos 1 mais 5 dá 4 dividido por 12, que é igual a 1/3. Então, nesse caso aqui, eu tive dois resultados. Primeiro resultado, vou fazer a reta aqui embaixo para vocês, ó. Menos meio e 1/3. Má, cá e o má. Tá bom? Então a reta está aqui. Vou fazer a separação, vou trabalhar com a segunda agora. Segunda ela é bem simples. X ao quadrado mais 2 igual a zero. X ao quadrado é igual a menos 2. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 2, que não existe. Não existe x' e x duas linhas dos reais, porque deu raiz de número negativo. Então eu faço a minha reta e ela vai ser má. Não tem raiz, não vou colocar número nenhum na reta. Não posso pôr menos raiz de 2, porque não é raiz. E tudo positivo, que é o mesmo sinal do A. Vou agora para a terceira. Então vou começar a terceira aqui. Tá? Eu tenho menos 16x ao quadrado mais 8x menos 1 igual a zero. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 16, vezes c, que é menos 1. Delta é igual a 64 menos 64, delta deu zero. Segunda fórmula, x é igual a menos b menos 8, mais ou menos a raiz de zero, sobre 2 vezes o a, que é menos 16. Eu vou ter uma resposta só, menos 8 sobre menos 32, que é igual a 1/4 positivo. Então, se eu for fazer a retinha, eu tenho 1/4 positivo aqui, e é o má e o má, mesmo de A, mesmo de A. Prontinho. As três análises separadamente foram feitas. Até o presente momento não tem diferença nenhuma da inequação quociente. Vamos agora para a comparação das três retas. Então, primeira reta, vou colocar aqui. Segunda reta. Terceira reta. E aqui na quarta reta, olha o que eu vou colocar, ó. Primeira vezes segunda dividido pela terceira. Que é o que eu tenho aqui, ó. Primeira vezes segunda dividido pela terceira. Então tem que tomar cuidado para colocar a expressão da forma que ela está sendo apresentada para mim.
tá bom? Bom, como é que a gente vai colocar esses números em ordem crescente? Menos meio, um terço e um quarto. São só esses resultados, porque aqui não tem número nenhum, né? Menos meio, um terço e um quarto. É lógico que vem o menos meio primeiro. Depois vem um quarto. Depois vem um terço. Na dúvida, R$ 1 dividido para 4 pessoas dá 25 centavos. R$ 1 dividido para 3 pessoas dá 33 centavos. Então um terço é maior que um quarto. Atenção para isso. E pela lógica, o menos meio é o negativo. Ele vem primeiro. Vamos fazer os pontilhados, jogando todos os resultados lá para a última reta, né? Então, jogando os resultados para a última reta. Eu vou ter aqui menos meio. Vou ter aqui um quarto. Vou ter aqui um terço. Prontinho. E agora nós vamos colocar os sinais. Antes de menos meio positivo. Entre menos meio e um terço negativo. Depois de um terço positivo. A segunda reta ela é toda positiva. Eu vou colocar todos os sinais de positivo. A terceira reta ela é negativa, negativa. Toda negativa. Então, menos, 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 menos. Exceto um quarto, que é o zero, né, da função. Agora, prestem atenção. Jogo de sinal. Mais e mais dá mais e menos dá menos. Menos e mais dá menos e menos dá mais. Menos e mais menos e menos dá mais. Mais e mais dá mais e menos dá menos. O que o exercício está pedindo? Maior ou igual a zero. Aí que entra a única diferença da inequação produto para a inequação quociente. Aqui é maior ou igual. Seria tudo bolinha cheia. Tudo bolinha cheia por causa do igual. Mas atenção, o denominador não pode ser bolinha cheia. Quem é o denominador? É a terceira. É o 1/4. 1/4 não pode ser bolinha cheia. O denominador é sempre bolinha vazia. Os demais números do numerador podem ser bolinha cheia. Devem ser bolinha cheia nesse exercício porque tem um igual. Mas o denominador não pode ser bolinha cheia. Ronan, qual a justificativa que o denominador não pode ser bolinha cheia? O denominador ele vai zerar. Esse cara aqui, ó, 1/4, ele vai zerar o denominador. Se eu colocar em bolinha cheia, substituir todos os x aqui por 1/4, significa que aqui embaixo dá zero. E não existe divisão por zero. Então, o cuidado que eu tenho que ter na inequação quociente é que o meu denominador sempre precisa ser bolinha vazia. Tá? Ou não, mas e se for só maior, só menor? Não tiver o igual? Se não tiver o igual, eu estou tranquilo. Vai ser tudo bolinha vazia mesmo. Mas toda vez que tiver maior igual ou menor igual, atenção para o denominador. Coloca a bolinha vazia nele. Os demais vão poder ser bolinha cheia. Tá? Bom, o que ele está pedindo? Maior ou igual a zero. É onde eu tenho o sinal de mais. Eu risco esse pedaço e risco esse pedaço. E aí o meu conjunto verdade vai ser de menos meio até 1/4, colchetinho para fora, união com 1/4 do colchetinho para fora, até 1/3, colchetinho para dentro. Essa é a minha resposta, tá bom? De menos meio até 1/4 e de 1/4 até 1/3. Lembrando que o 1/4, olha lá, ó, colchetinho para fora. Ele está obedecendo ali bolinha vazia. Porque o terceiro é justamente, a terceira equação é justamente denominador. Ela não pode ser bolinha cheia, tá bom? Então fiquem atentos a isso, prestem bastante atenção, mas o procedimento de resolução é a mesma coisa. É idêntico ao da inequação produto, tá joia? Bom, nós vamos agora lá para as aulas 119 e 120, que estão na página 69, tá certo? Vou resolver agora o exercício número 1, letra A. Então vamos lá.
É um exercício que tem inequação quociente. Inequação quociente porque aparece a fração, né? Toda fração ela indica uma divisão, indica um quociente. O que eu tenho aqui? A minha inequação da número 1, letra A, é a seguinte. Menos 3x mais 4 sobre x ao quadrado menos 1 maior que zero. Pronto. Eu tenho uma equação de primeiro grau no numerador, que é a número 1. Tenho uma equação de segundo grau no denominador, que é a número 2. Maior que zero. Opa, todos vão ser bolinha vazia. Estou tranquilo em relação ao denominador, porque obrigatoriamente ele vai ser bolinha vazia, né? Então, resolvendo a primeira. Menos 3x mais 4 igual a zero. Menos 3x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por menos 3, que é 4 terços positivo. Faço a retinha, coloco 4 terços. Mesmo do A, contrário do A. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, tá? Mesmo do A, contrário do A. Vou agora para a segunda. X ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado é igual a 1. Passei o menos 1 para o segundo membro, troquei o sinal. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Dá mais ou menos 1. É uma equação de segundo grau, menos 1 e 1. E eu tenho aqui o Má. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Tá bom? Bom, galera, o que vai acontecer aqui? Atenção. Vou fazer agora a comparação dos sinais. Primeira reta, segunda reta. E agora eu tenho primeira dividido pela segunda. Só tenho duas equações aqui, ó. Primeira dividido pela segunda. Na primeira reta foi uma equação do primeiro grau, 4 terços. Se eu dividir 4 por 3, dá 1, alguma coisa. Então 4 terços vai estar aqui na frente, ó. Porque na segunda reta vem o menos 1, depois vem o 1. 4 terços é maior que 1, tá? Atenção para isso. Ordem crescente, né? Todas elas aqui na ordem crescente. Então eu tenho menos 1, 1, 4 terços. Beleza. À direita do 4 terços, negativo. Esquerda do 4 terços, positivo. O negativo, positivo para cá. Antes do menos 1 positivo, entre menos 1 e 1 negativo, depois do 1 positivo. E agora vem o jogo do sinal. Mais e mais dá mais. Mais e menos dá menos. Mais e mais dá mais. Menos e mais dá menos. Ele está pedindo o quê? Maior que zero. Se é só maior, todas as bolinhas são vazias. Então eu estou bem tranquilo aqui, porque o meu denominador tem que ser bolinha vazia mesmo, né? Mas todas são vazias. Maior que zero é para cá. Esse miolinho aqui. Então, meu conjunto verdade vai ser de menos infinito até o menos 1, com o colchetinho para fora, união do 1 até 4 terços, também com o colchetinho para fora. Tá aqui. Esse, união com esse. Tá joia? Essa é a resposta da letra A do exercício número 1. Bom, o que vocês vão fazer aí agora? Resolver a letra B, resolver a letra C e o exercício número 2, tá bom? E daqui um pouquinho eu mando o vídeo aí com as resoluções dos demais exercícios dessa aula. Forte abraço para vocês e até mais!